Olá pessoal, meu nome é Joseni Araújo, professor de língua portuguesa, também conhecido como gramática, mas vocês já sabem disso. Estamos aqui para corrigir aquelas páginas, as atividades que passamos na última aula, páginas de 11 a 15. Nós sabemos que nessas páginas nós temos aí interpretação de textos, né? Interpretação que gira em torno do tema educação. Os dois textos giram em torno do tema educação. Só uma consideração a respeito de interpretação de texto. O que é interessante numa interpretação de texto com qualidade? Primeiro, você não ir além nem aquém daquilo que está no texto, ok? Já conversamos sobre isso algumas vezes aí. Então, qual é o foco? Se ater única e exclusivamente ao que está no texto. Claro que o seu conhecimento de mundo é interessante para que a gente consiga até resolver algumas questões, a gente vai até ver isso aqui, tá? Mas ele não é o fator determinante para que você consiga resolver com propriedade as questões de interpretação de texto, ok? Vamos lá. Página 11, exercício 1. Na página 11, exercício 1, a gente tem lá. A reportagem lida traz como protagonista, a gente sabe que o protagonista é o principal da história, a jovem Tabita Amaral de Pontes, uma brasileira que entrou para uma das melhores universidades do mundo aos 18 anos, com bolsa integral, quando já havia representado o Brasil em 5 competições internacionais de ciências. Okay? Então aí, levando em consideração isso que foi dito, letra A. A informação apresentada a respeito de Tabata condiz com a realidade de jovem, condiz com a realidade de vida da jovem? Explique sua resposta. Óbvio que não, né? Para quem leu o texto deve ter percebido, deve ter entendido que a vida da Tabata era bem sofrida, era bem precária. O pai viciado em drogas, a mãe mal conseguiu concluir o ensino médio, o irmão tentou várias vezes a universidade, a faculdade não conseguiu. Diante de todo esse cenário que indicava que talvez ela fosse, de repente, ter o mesmo destino dos outros integrantes da família, ela contradisse tudo e conseguiu chegar a uma das maiores e renomadas universidades do mundo. Coisas que pessoas que têm uma vida financeira até mais abastada do que a dela, às vezes não conseguem. Então, o que a realidade de vida dela apresentava não condiz com a realidade acadêmica dela hoje, tá? Então a explicação inclusive é essa, porque ela tinha uma realidade que não fazia com que enxergasse uma universidade de renome como essa, já que Harvard não é para qualquer um, né? Qualquer um que chega. Então a explicação é que a realidade de vida dela não era, obviamente, condizente com a realidade acadêmica dela hoje. Vamos lá para a questão B. Na B diz o seguinte: como se explica o fato de que, apesar da dificuldade enfrentada pela família, a jovem conseguiu realizar os estudos do ensino médio em um colégio particular? Ela conseguiu isso em razão do bom desempenho que ela tinha nas Olimpíadas Escolares, né? As Olimpíadas Escolares, elas dão uma boa visibilidade para o aluno. No início desse ano, antes da pandemia, nós havíamos inscrito a nossa escola no Campeonato Internacional de Redação, que é um outro campeonato que dá uma visibilidade muito grande ao aluno. Entendeu? Então, a partir do momento que ela ganhou visibilidade, chamou a atenção dessa determinada escola, que inclusive chegou a custear até a hospedagem dela próximo ao colégio, porque a família dela não tinha condições de pagar o transporte, de tão humilde que era. Ok? Então, segue o jogo. Número 2. Em certo trecho da reportagem, lemos o seguinte: hoje, aos 23 anos, ela é formada em Ciências Sociais e Astrofísica, e é fundadora de 2 movimentos nacionais, o Mapa da Educação e o Acredito. Apesar da origem humilde, ela se recusa a atribuir suas conquistas à meritocracia. É interessante a gente dominar o que é meritocracia, né? Meritocracia está inclusive lá na página anterior, né? Definindo isso aí. Na dúvida, dê uma olhada lá. Meritocracia, como o próprio nome diz,
é a ascensão pelo mérito, né? Se você merece, você vai ascender, ou seja, você vai evoluir, você vai crescer. Isso que é meritocracia. Mas aí ela diz o seguinte, letra A. Por que diante das conquistas alcançadas, Tabata afirma que nada disso se deve à meritocracia? Leia o significado do termo meritocracia, já falamos sobre isso, no glossário, e analise essa definição, considerando o contexto para responder essa questão. Então, vamos só analisar aí o seguinte. Falei que em alguns momentos o conhecimento de mundo seria necessário para que a gente pudesse responder algumas perguntas de interpretação de texto. Esse é o momento, né? Então, só para a gente poder avaliar. Entendendo que é meritocracia, quase que não sai, entendendo que é meritocracia, que nós já falamos anteriormente, a gente entende que a Tabata alcançou tudo que ela conquistou pelo mérito, é fato. Então seria até, para algumas pessoas, lógico que ela entendesse que a meritocracia é o melhor caminho. Mas a gente já percebeu que a Tabata é uma pessoa que tem um pensamento bem sofisticado, vamos dizer assim, né? Ela entende o seguinte, segundo o texto. Segundo o texto, ela entende que, apesar dela ter sido levada até onde ela conseguiu alcançar pela meritocracia, ela entende o seguinte, que, principalmente no Brasil, a realidade não é essa. Ela tem consciência de que ela é uma exceção. Entendeu? Então, por ter essa consciência de que ela é uma exceção, ela entende também que a meritocracia não é necessariamente a melhor opção para a educação brasileira. Estou falando isso de acordo com o que está no texto, tá? Isso não é uma opinião pessoal. Isso é o texto que está dizendo. Tá? Então, o que acontece? Na verdade, o que ela, entre outras palavras, quer dizer? Eu vou exemplificar isso com uma figura que eu vi no Facebook há algum tempo. Você tem uma escada, tá? E dois competidores lado a lado representando estudantes de diferentes níveis sociais. No caso, de dois níveis sociais. Um de nível social abastado, que tem tudo, que tem todas as possibilidades, e outro que talvez não tenha tudo. Então, esse que tem, de repente, uma condição financeira um pouco melhor, ele tem lá o caminho livre para subir, tá só segurando a pastinha dele e vai. Aquele que tem uma condição pior, que tem uma condição menos privilegiada, ele está com livro também, mas ele sobe com uma bola de ferro agarrada no pé e tem no caminho dele vários arames farpados. Então, tenta visualizar isso. Dois, um com dinheiro, outro sem dinheiro. O com dinheiro vai subir só estudando, o outro vai ter que trilhar o mesmo caminho, só que ele vai ter que trilhar com a bola de ferro amarrada e um arame farpado. Ou seja, entre outras palavras, essa metáfora que eu usei aqui de uma charge que eu vi, exemplifica bem isso aqui que ela colocou. Ela entende, ela tem essa consciência de que ela é uma exceção. Entendeu? Então, ela entende também que é imperativo, é importante demais viabilizar com que pessoas com a mesma classe social do que ela, ou classe social menos abaixada que ela, até porque, segundo conta o texto, ela tinha ela era pobre, mas não era miserável, pelo menos foi o que eu pude perceber. Entendeu? Imaginem pessoas que têm situações piores do que as dela. Né? A gente sabe que existem histórias de pessoas que conseguem alcançar o sucesso. Né? Mas isso é exceção. Então o que ela prega é o seguinte, que todos tenham realmente condições de chegar pelos seus próprios méritos. Por isso que a meritocracia, para ela, talvez não seja o melhor caminho. Lembrando que isso é de acordo com o texto, não é minha opinião. Tá? Então, continuando, falamos da letra A. Letra B, a gente vai sempre fazer esse comentário aí sobre a interpretação de texto, até porque em algumas questões há essa necessidade. Em outras que a resposta é literal, nós não faremos isso. Tá? Até agora todas precisaram dessas observações aí. Letra B, do número 2.
E por que, apesar de não ser contra a meritocracia, ela não acredita nessa condição? Eu expliquei na anterior. Ela não é contra a meritocracia, ela não diz isso, ela não é contra a meritocracia. Ela só acha que no cenário atual de educação, esse talvez não seja o melhor caminho. Ela em nenhum momento diz que não acredita, tá? Porque apesar dela não ser contra a meritocracia, ela não acredita nessa condição. Ela não diz se é contra a meritocracia. A meritocracia, tudo bem, ela tem que ser levada em consideração. Ela só não acredita ela só não acredita que isso seja o melhor caminho. Ok? Deu para entender? A meritocracia, segundo ela, é legítima. O fato dela não acreditar inteiramente é porque em razão daquela parábola que eu mencionei anteriormente dos concorrentes abastados e sem muita condição financeira, subindo com a bola de ferro amarrada no pé, seguindo aí um caminho de arames farpados. Tranquilo? Segue o jogo. Questão 3. Pede pra gente ler um fragmento aí e abaixo vem dizendo o seguinte. Pense no contexto apresentado no fragmento que vocês têm aí. Pense no contexto apresentado na reportagem e nessa fala de Tabata e explique por que motivo a jovem considera a política um empecilho para que exista uma educação de qualidade no Brasil. O que diz o texto? Para Tabata, a política brasileira está muito mais preocupada com outros setores do que com a educação, pois muito se tem feito para garantir o acesso à escola, para se garantir uma questão de números, de indicadores, mas pouco em relação a garantir a qualidade do ensino no país. Isso está literal no texto. Vamos só explicar esse raciocínio dela aí. Tá? Quando ela fala de números, quando ela fala de indicadores, você deve ter percebido que em alguns momentos aí nos telejornais, algumas escolas são premiadas em razão de ter um número X de alunos matriculados e tal, seja premiação, provavelmente, seja premiação da opinião pública, né? Por estar colocando pessoas dentro da sala de aula, por não estar retirando o direito da criança, do jovem, do adolescente de aprender. Okay? Mas aí ela questiona o seguinte, dentro desse raciocínio ela questiona o seguinte, legal, você está colocando todo mundo na sala de aula, mas o pessoal que está na sala de aula está tendo um ensino de qualidade? É esse o questionamento dela. Então é isso que ela quer dizer. Quando ela diz números não reflete na qualidade, é exatamente isso. É exatamente a questão de você colocar um número X de pessoas dentro de uma sala de aula e não conseguir oferecer um ensino de qualidade. Ok? Lembrando que, caso os senhores não tenham entendido uma ou duas, ou seja lá quantas questões, quantas respostas eu tenha dado aqui, é interessante que os senhores façam contato comigo exatamente no horário de aula, tá? Nessa sexta-feira, entre 7 da manhã e meio-dia, eu vou ficar aguardando ansiosamente aí. Número 4. Releia este outro texto e responda ao que se pede. Aí o texto diz lá. Ainda no ensino médio, Tabata já se destacava nas ciências exatas. Foi campeã de diversas Olimpíadas escolares e colecionou medalhas em química, matemática e robótica, entre outras áreas. Ela era sinistra. Ela não né? Porque ela não morreu, e muito jovem por sinal. Letra A. Qual é a formação acadêmica de Tabata? Ela formou-se em ciências sociais e astrofísica. Ponto. Não tem o que comentar aí, foi exatamente que ela se formou. A resposta literal está exatamente lá no texto. Letra B. Após ser aprovada em Harvard, por que a universitária optou em ciências políticas? Bom, a gente sabe que a vida dela foi bem sofrida e isso por si só talvez já servisse como motivo para que ela seguisse a carreira de ciências políticas. E para quem não sabe, hoje ela é deputada federal. O que diz o texto? O texto diz que a perda do pai, a desistência do irmão de tentar um curso superior, em função de não ter passado em nenhum exame vestibular, e o desejo dela de transformar a educação pública levou-a a optar por esse curso, deixando a astrofísica como segunda opção. Como eu falei,
é necessariamente o cenário da vida dela, né? Lembrando que você não precisa colocar a resposta exatamente do jeito que eu estou falando. Se você colocou lá, o cenário familiar da Tabata colaborou para que ela escolhesse ciências políticas, também está certo, você só escreveu de maneira diferente, ok? Vamos seguir o jogo aí. Número 5. Quase no fim do texto, Tabata Amaral de Pontes afirma que, na visão dela, há certo preconceito no Brasil em relação à política e ao estudo dessa ciência. Com base em que ela chega a essa conclusão? Comente sua resposta. Bom, o que ela diz no texto é basicamente o que a gente conhece de mundo, basicamente o que nós temos de conhecimento de mundo. As pessoas, na verdade, no Brasil, elas não dão muita atenção, pelo menos academicamente, a qualquer curso que dê acesso à política, ciências políticas e tudo mais. Até porque nós temos uma certa resistência com relação a isso, que talvez seja um erro, né? O que não acontece culturalmente nos Estados Unidos foi exatamente o que ela viu lá. Pessoas estudando com ela, visando trabalhar na Casa Branca. Aqui no Brasil, isso não acontece ou pouco acontece. Então, é exatamente isso. É exatamente por isso que ela chega a tal conclusão. Porque tinham muitas pessoas lá onde ela estudava que visavam, né, trabalhar na Casa Branca aqui no Brasil. Não. Vamos lá, número 6. Não é certo que em sua tese de graduação, Tabata estudou a interferência da política na educação no Brasil e visitou 7 secretarias de educação municipais. Qual é o significado do termo destacado, no caso tese? Comente sua escolha. Tese, no caso, é a letra B, né? É a proposição acerca de um princípio artístico ou científico que, exposta de modo escrito, deve ser defendida publicamente. Só que no caso aí do texto, que é o que pede a explicação, né? A tese é o seguinte: ela se refere a um trabalho apresentado para a obtenção de um título. Título, no caso, é um título acadêmico, pós-acadêmico, ok? No caso de conclusão de um curso de graduação, como eu falei, acadêmico de graduação. Trata-se de um trabalho escrito que, apresentado a uma banca, passa por uma avaliação. Isso é uma tese, ok? Coisa que vocês vão fazer, inclusive, quando vocês estiverem fazendo a graduação de vocês, ou seja, o ensino superior. Preparem-se. Número 7. O texto que você acabou de ler é uma reportagem. O texto que faz parte dos gêneros jornalísticos. Em linhas gerais, as partes que compõem uma reportagem são descritas a seguir. Já falamos isso na aula anterior. As partes aqui, título ou manchete, título auxiliar ou subtítulo, imagem, lead, corpo do texto. Já falamos tudo isso na aula anterior e falamos também no ano passado, quando tivemos o assunto reportagem em redação. Então, continuando. Sabendo disso, responda ao que se pede. Transcreva a manchete e o subtítulo da reportagem lida. A manchete: jovem da periferia de São Paulo que chegou a Harvard, sonha em mudar a educação brasileira e entrar para a política. Esse sonho se concretizou, que hoje, como eu falei, ela é deputada federal. Subtítulo: a mãe de Tabata Amaral de Pontes acaba de completar o ensino médio. O pai, que lutava contra o vício em drogas, morreu sem ter terminado o ensino fundamental. Ponto. Isso não tem o que questionar, é exatamente o que está lá. Vamos lá agora, letra B. Identifique no primeiro parágrafo os elementos correspondentes ao lead. O lead a gente sabe que que na verdade são aquelas perguntinhas, né, feitas em todo texto jornalístico. O que, quem, como, quando, onde e por quê. Vamos buscar essas respostas dentro do primeiro parágrafo aí. Como? Uma bolsa integral de estudos. Onde? Em uma das melhores universidades do mundo, Harvard. Quando? Aos 18 anos, quando já havia representado o Brasil em 5 competições internacionais de ciências. Por quê? Para fazer a faculdade. Quem? Tabata. Então aí a gente consegue responder todas as perguntas que envolvem a lead. Número 8.
Em quantas partes essa reportagem está dividida? Como cada uma dessas partes está indicada? Aí vamos lá. Essa reportagem está dividida em 3 partes, tá? Cada uma delas é representada por um título, já falou sobre isso, e 2 subtítulos, que são respectivamente Jovem da Periferia de São Paulo, que chegou a Harvard, sonha em mudar a educação brasileira, e Entrar para a Política e Renovação Política. Número 9. Qual é a função das aspas apresentadas ao longo do texto? A gente sabe que uma das funções das aspas é representar o discurso direto, né? E é exatamente o que acontece nesse texto aí. As aspas aparecem especificamente, se você puder observar, quando tem a fala de alguém para não passar pelo narrador. Continuando. Aí você tem um outro texto. Esse você observa que ele é mais sucinto, é mais objetivo, por isso é um gênero textual notícia, como vem dizendo inclusive na questão 1 dessa mesma página. Aí diz lá: o texto que você acabou de ler é uma notícia. Identifique. O quê? Aí a gente vai falar também, para a gente poder até confirmar que essas 6 perguntinhas fazem parte até de todo o texto jornalístico. Então vamos lá. Aí a primeira pergunta: o quê? É o assunto. A transição da graduação para o doutorado de Anne Caroline Mascarenhas dos Santos. Quem? Anne Caroline Mascarenhas dos Santos. Quando? Após a conclusão do curso de graduação em engenharia. Onde? Na UFT, em Palmas, Tocantins. Como? A partir da realização de um intercâmbio e da dedicação aos estudos. Caso semelhante ao de Tabata. Por quê? Para dar continuidade aos estudos iniciados na graduação. Okay? Número 2. Em notícias, a parte que contém as informações que respondem às questões anteriores chama-se lead, que é o primeiro parágrafo de um texto jornalístico, que tem todas essas perguntas lá. O que, quem, como, quando, onde, por quê. Número 3. Em que veículo, suporte, no caso veículo midiático, a notícia lida foi publicada? Em que seção? Está lá na página virtual, T1 Notícia na seção curtas, exatamente onde ela foi publicada. 4. A indicação de quem escreveu essa notícia? Até onde eu percebi, não há indicação de quem escreveu a notícia, há somente a indicação do site e da seleção. Ok, pessoal, então essa aí foi a correção das páginas que a gente pediu para vocês fazerem em casa. Espero que todos tenham feito, porque a gente sabe que vai chegar um momento que a gente vai cobrar isso. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos continuar aí os nossos estudos. Vamos fazer agora as páginas 19 a 23, ok? Páginas 19 a 23 e vamos corrigir na próxima aula. Fechado? Pessoal, espero que todos estejam bem. Fiquem em casa, cuidem-se. Estou aqui ansioso pelo nosso retorno às aulas num futuro muito breve, se Deus quiser. Senhores, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom brincar com vocês. Na verdade, foi um prazer inenarrável estar com vocês. Até a próxima, pessoal.